Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje irei falar um pouco sobre o sistema elétrico trifásico com ligação em triângulo, tá? Então nós vimos semana passada o tipo de ligação em estrela, vimos aí uma introdução também com relação ao sistema elétrico de potência. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade nessa análise. Muito bem. Então, para a aula de hoje, eu defini os seguintes objetivos. Inicialmente, eu vou falar da ligação triângulo para o sistema trifásico de potência. Na sequência, a caracterização dos parâmetros de corrente de linha e corrente de fase para esse tipo de ligação. Por fim, equações a serem adotadas na análise do sistema trifásico do tipo triângulo. Equações que focam no desenvolvimento aí das tensões e das correntes, tá? Deixando de fora ainda a questão da potência elétrica. Muito bem. Então, ligação triângulo, né? O que nós temos? O sistema trifásico conectado em triângulo não apresenta um ponto de referência, como ocorre na ligação estrela, né? Então, nós temos lá na ligação estrela a formação do nêutron, e ligação em triângulo, em geral, não se tem aí essa referência. E, portanto, é mais utilizado para o processo de transmissão de energia elétrica e também no fechamento de motores de indução, tá? Professor, mas o que é motor de indução, como que ele funciona? Nós iremos estudar ainda no curso, mas a questão da ligação elétrica ali nos terminais, né, do motor está relacionado também ao fechamento em triângulo. Posso fechar em estrela, posso fechar em triângulo o motor de indução. Legal. Ao lado, nós temos aí a ligação do sistema trifásico. A princípio temos aquelas três fontes, as mesmas fontes aí da aula passada, só que eu posso fazer a ligação do sistema trifásico em triângulo. Então, como ficaria? Basicamente, eu tenho a ligação aqui da referência A com B, B com C e C com A. Ah, legal, professor. Então, você tem a ligação A com B, B com C e C com A. Você fechou ali um loop, digamos assim, com três fontes, né? Justamente, é basicamente isso que nós temos. E, portanto, não tem um ponto comum entre as três fontes. Por isso que não existe aquele ponto de referência, né? Que pode ser aterrado, pode ser flutuante, é o ponto que gera o nêutron, né? Nesse tipo de ligação aqui nós não temos, tá certo? Legal. Então, falando aí do formato da tensão, né? As tensões do sistema elétrico no fechamento triângulo, obviamente, também apresentam defasagem de 120 graus. Né? Então, nós temos ali as formas de onda, né? Conforme vimos na aula passada, aqui 120 graus entre as fases, né? Na realidade, nós temos ali as linhas, nós iremos ver bem que esse VAB não é mais o VAN, né? Então, tensão da linha A com relação a B. Conforme é mostrado aqui do lado, eu tenho uma imagem aqui, ligação triângulo, em termos de esquemático, fica dessa forma. Então, nós temos as três fontes aqui em loop, e de um ponto aqui, né, comum para duas fontes, nós temos a saída, que é a saída para a linha. Tá? Temos para essas duas fontes aqui de baixo, e essas duas fontes aqui do lado esquerdo e com a fonte de baixo. E eu coloquei aqui uma definição, né, de referência para ficar mais fácil. Então, nós temos ponto A, ponto B e ponto C. Legal? Professor, qual que é a fonte A? Puxa, a fonte A fica difícil, né? Nós temos a fonte entre A e B. Eu não tenho a fonte A. Eu tenho a fonte que está entre pontos de referência A e B. B e C, ou C e A. Tá? É isso que nós temos. Legal, então nós chamamos VAB
né? Tensão entre um ponto A e o ponto B, tá? Que é essa daqui, em azul. Temos a tensão VBC, que está entre o ponto B e o ponto C, que é essa em vermelho pontilhado. Aqui eu estou representando com vetores, e no gráfico é o que nós temos exatamente aí nas mesmas cores dos vetores, o mesmo formato aqui, linha contínua, pontilhado, tracejado, enfim. A tracejada aqui é a VCA, né? Então pego ponto A em relação ao ponto C, e essa é a linha do gráfico aqui. Legal. Corrente senoidal do sistema trifásico em triângulo. Nós iremos ver aí que na ligação triângulo é um pouco diferente do que nós vimos ali na ligação estrela, porque a estrela ela tem uma relação direta ali entre tensão de linha e tensão de fase. Aqui nós vamos ver que ocorre para corrente. Muito bem. Quando uma carga trifásica Z, que é impedância, conforme já estudamos, é colocada na saída do gerador, surgem correntes de linha para o abastecimento dessa carga, né, que irá consumir, obviamente, uma determinada potência. Eu sempre dou o exemplo aí do chuveiro, né? Então, o chuveiro ele está lá desligado. O que ele tem? Tensão. Tem corrente? Não, está desligado. Liguei o chuveiro, passou água, fechou ali o contato, agora tem corrente circulando. Tem corrente? Então tem potência. Por quê? Tensão vezes corrente dá potência. Se eu não tenho corrente, eu não tenho um produto, né, que vai gerar aí algum número de potência. Se eu não tenho corrente, corrente é zero. Qualquer número que multiplica zero é zero. Então eu só tenho potência se houver corrente circulando no circuito, independente daí se a tensão é de uma fonte forte, né, da rede elétrica, de um gerador isolado, enfim. Independe dessa característica aí. Considero nesse tipo de análise que as impedâncias, porque nós temos aqui 3 impedâncias, A, B e C. Eu considero que elas são impedâncias balanceadas, né? Temos o sistema equilibrado e temos carga balanceada, o que eu comentei ali na primeira ou segunda aula, né? Muito bem, então como que ficaria a ligação de uma fonte triângulo ou delta, né? Chamamos de delta também, para uma carga também fechada em delta? Vai ficar desta forma aqui, tá? Então um triângulo na fonte, um triângulo na carga, ou um delta na fonte, um delta na carga, e surgem, obviamente, algumas características, né? Então, tendo aqui as mesmas referências, nós temos aqui, ó, VAB, tensão do ponto A para o ponto B da fonte, e do ponto A para o ponto B da carga. VBC e VCA, mesma coisa, né? Aqui nós temos VBC entre o ponto B e o ponto C na carga e na fonte também, e VCA entre A e C na fonte e A e C na carga. Muito bem. Só que perceba, tem alguma chave aqui no caminho? Não, não tem nada. Então, se não tem chave, as tensões estão sendo aplicadas em uma carga de uma certa impedância, tá? Impedância Z. Se eu tenho tensão e impedância, eu tenho correntes. Então, tem a corrente de linha A, tem a corrente de linha B e tem a corrente de linha C. Legal. Só que do que ocorre, né? As correntes estão chegando, 3 correntes, sistema trifásico, mas nós temos o chamado nós. Então, esses nós fazem surgir correntes IAB, IBC e ICA, tá? Então, essas correntes, elas são correntes de fase, porque estão circulando ali em cada uma das fases, entre um ponto e outro, ponto A e ponto B, temos a corrente IAB. Mas qual a corrente que está chegando lá do gerador no ponto A? É a corrente IA. Então, o IA e B e C são correntes de linha, elas chegam pela linha, tá? Linha aí de transmissão. E temos as correntes de carga, que ficam circulando lá entre 2 pontos, entre 2 referências de linha. Só que
na carga. Tá? Então, tem uma relação aí direta também de corrente de fase para corrente de linha? Sim, existe e é o que a gente vai observar. Muito bem, as correntes de um sistema elétrico trifásico podem ser representadas através de fasores, tá? Não são fases, são fasores, que é o conjunto de vetores, assim como vimos para tensão, para corrente da mesma forma. Aqui é a carga, tá? Eu estou analisando a carga de forma isolada para ficar mais simples. Então, a alimentação, né? Temos aqui as tensões de linha e temos aí as correntes, né? Temos as correntes de linha que estão chegando na carga e as correntes de fase que estão circulando. Nessa carga trifásica aqui com impedância Z. Mesma impedância aqui entre A e B, B e C e CA. Muito bem, temos diagrama fasorial para as correntes, que é tranquilo, né? Aqui nós temos as correntes de fase, então eu tenho IAB em 0, IBC em menos 120 e ICA em mais 120. O que mudou? Mudou que na estrela eu tinha tensão, agora eu tenho correntes. Ah, professor, então tá fácil, diagrama fasorial, mesmo formato? Sim. Sistema é equilibrado? Sim. Então o sistema tem simetria? Sim. Equilibrado? Sim. Tamanho da seta igual para as três fases. E simetria é relação do ângulo. Então, nós temos 120 graus entre todas as fases? Sim, nós temos. Então, sistema equilibrado e simétrico. Legal. Então, se eu tenho esse sistema fechado em delta, ou triângulo, eu tenho o diagrama de fasores para as correntes, eu posso escrever de forma matemática a relação das correntes em função das tensões, né? Então, tem a tensão VAB, que seria a tensão de linha, valor de pico, né? Se eu dividir por raiz de 2, eu tenho um valor RMS, né? Um 220, 380, por exemplo, né? Legal. Então, tensão eficaz dividida por impedância, corrente eficaz. Ângulo, 0. Então, descobri o IAB, mesma coisa para o IBC, mudando que agora a tensão é entre os pontos B e C. E o ICA, que muda também, que a tensão é entre o ponto C e o ponto A. Referência angular, 0 menos 120 mais 120. Não mudou nada. Tá? O que muda? Que no sistema em delta, como eu estou trabalhando com corrente, por lei de Ohm, eu faço tensão dividida por impedância. É isso que muda. No sistema estrela, quando eu estou gerando energia, eu estou gerando tensão. Então, se eu estou gerando tensão elétrica, eu não tenho o que colocar ali impedância no meio. Basicamente, eu pego uma relação de fase e converto para uma relação de linha, e assim por diante. Muito bem. Aqui nós temos as correntes de fase, bem definidas. Mas e se eu quiser determinar aquele IA, aquele IB e aquele C? Como que fica? Vai ficar da seguinte forma. Temos o diagrama de fasores para as correntes de fase. Muito bem. Mas o que acontece? Se eu fizer a lei de Kirchhoff, não sei se vocês estudaram, né, em princípios da eletrônica analógica e digital, mas leis de Kirchhoff existem duas, basicamente, uma para tensão e uma para corrente. A lei de Kirchhoff para tensão, basicamente, a somatória das tensões numa malha tem que ser 0, e a lei de Kirchhoff para as correntes, a somatória das correntes que entram em um nó tem que ser igual às correntes que saem desse nó. E fazendo essa análise, temos que, se eu fizer a operação IAB menos ICA, ou seja, pego o vetor que está lá em cima e tombo ele aqui para baixo, nós temos uma soma de vetores. Esse vetor, que é menos ICA, com este vetor, que é o mais IAB.
Daí tem a regrinha do paralelograma que vocês devem ter estudado em física lá no ensino médio, né? Então, pego essa linha, faço um tracejado aqui, um traço mais fino, né, na ponta do outro vetor, paralelo a esse vetor, e pego este vetor e coloco em paralelo na ponta deste outro vetor que eu quero somar. Legal. A resultante vetorial é da origem até o cruzamento desta linha paralela com a linha que representa o vetor IAB. Então, da origem até o cruzamento, nós temos o IA. Nossa, é difícil isso, professor. Não, é só para vocês entenderem da onde veio, tá? Pode parecer complexo, mas é para vocês terem noção de onde surgem as coisas, né? E que é possível, sim, desenvolver aí essas propriedades, né, de tensão e de corrente, dependendo do tipo de fechamento que nós temos aí para o sistema elétrico de potência. Legal. Se eu fizer agora IBC menos o IAB, IAB positivo é essa seta. E menos IAB é a mesma seta com o mesmo tamanho, só que no sentido oposto, que eu estou representando em vermelho, tá? Se eu somar este vetor com esse, mesma regrinha. Regra do paralelograma, temos a resultante IB. E se eu fizer ICA menos IBC, eu tenho o IC, tá? Então, esse diagrama de fasores, ele demonstra aí a relação entre parâmetros de fase e parâmetros de linha. Vou pegar a referência aqui do IA e do IAB, tá? Essa relação é de 30 graus. Puxa, 30 graus, mas nós vimos na aula passada que era 30 graus para este lá também. Pois é, mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui 30 graus, é a corrente da linha atrasada em relação à corrente de fase. Porque se eu colocar um ponto aqui, eu tenho que pegar esse sistema, essa estrutura e girar no sentido anti-horário, tá? Se eu girar no sentido anti-horário, o IAB passa primeiro, depois o IA, que vai passar por esse ponto aqui, né? Se a gente girar no sentido anti-horário. Muito bem. E quanto tempo depois, quantos graus depois vai passar o IA? 30 graus. Então, ele está atrasado em 30 graus com relação à corrente de fase. Puxa, e o tamanho dessa seta? Lembra lá que falei? Seta vai impactar aí na intensidade, né, da leitura. Essa seta aqui representa, por exemplo, 10 amperes. Essa daqui representa algo como 17 amperes. Ela é maior que essa daqui, né? Mas quanto maior que ela é maior raiz de 3 vezes, tá, turma? Então, a raiz de 3 vezes maior o IAB. Ah, aqui está dividindo, tá, turma? Na realidade é multiplicando. Consertem aí depois, tá? Não é dividindo não. Eu vou ter o IA, que é essa seta maior, e o IAB, se eu multiplicar por raiz de 3, eu tenho o valor do módulo de IA com um ângulo, um argumento de 30 graus negativo. É multiplicando, tá, turma? IA igual IAB vezes raiz de 3. Eu passo depois uma nota ali no Microsoft Teams retificando este dado aqui, tá? É uma multiplicação IAB por raiz de 3 que gera o IA. Porém, a defasagem aqui está correta. E aqui é a mesma coisa, tá, turma? Produto. IBC vezes raiz de 3 é o IB, e o ICA vezes raiz de 3 é o IC. Por que tem que ser vezes? Porque o ICA ele é menor do que esta seta. Então, se ele é menor, eu não posso dividir. Se eu dividir por raiz de 3, vai dar uma seta menor. Daria uma seta por aqui. Na realidade, é uma seta maior. Então, é multiplicado, tá, turma? Só para vocês entenderem aí, em termos práticos. E o ângulo aqui, ó, menos 150 graus para o IB e 90 graus para o IC.
90 graus, a gente consegue enxergar aqui, ó, ângulo reto, né, do IC com relação à referência zero, que seria o IAB, tá? Por isso que a gente enxerga, ó, IC, né, ângulo reto, 90 graus. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Pode parecer complexo, né, esse conceito, mas é um conceito importante que vocês tenham, né? Assistam 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes a aula. Coletem dúvidas, dados, anotem aí no caderno, no tablet, no computador, celular, enfim. Mas lembrem, né, de perguntar. Provavelmente vai gerar algum tipo de dúvida essa aula, porque é um conteúdo que a gente já está entrando aí mais de forma técnica, aprofundando mais, até em termos práticos, né? Porque existe um negócio chamado ligação estrela, ligação triângulo, ligação estrela-triângulo para partida de motores. Nós iremos falar isso em termos práticos. É importante que vocês entendam, portanto, a teoria que está por trás, que irá embasar a nossa análise prática. Certo, turma? Grato a todos aí, mais uma vez, pela atenção. Bons estudos. Até!